O profetismo é um conceito que é comum ao judaísmo, cristianismo e islamismo. Tanto a Bíblia quanto o Alcorão definem o conceito de profetismo em termos muito nobres. Então, devemos esperar que os profetas de Deus incorporem esses ideais, sendo as melhores pessoas, com seu comportamento e vidas representando um exemplo prático para a humanidade seguir e se aproximar de Deus. Quando olhamos para as histórias dos profetas na Bíblia e no Alcorão, o que encontramos, no entanto, é que apenas um dos livros representa as vidas dos profetas de uma forma que faz justiça ao nobre conceito de profetismo. A Bíblia mancha a imagem de Arão ao envolvê-lo nos piores pecados, a idolatria. O povo se reuniu em torno de Arão e disse: "Vem, faz pra gente deuses." Arão respondeu a eles: "Tirem os brincos de ouro e tragam para mim." Então, todo o povo tirou os brincos e os trouxe para Arão. Ele pegou o que lhe deram e fez um ídolo moldado na forma de um bezerro. O monoteísmo, adorar apenas um Deus, era a essência da mensagem que Deus encarregou Moisés e Arão de transmitir aos israelitas. Então, sob esse ponto de vista, um profeta de Deus falhou no mais básico dos deveres. A Bíblia continua dizendo que Deus puniu os israelitas que adoraram o ídolo do bezerro, com uma praga. E o Senhor feriu o povo com uma praga por causa do que fizeram com o bezerro que Arão havia feito. Arão, no entanto, foi poupado de qualquer punição, mesmo sendo dito que ele foi o responsável por fazer o ídolo. Os profetas não deveriam ser mais responsáveis do que as pessoas comuns, devido ao maior conhecimento que possuem em suas posições de responsabilidade mais elevadas. Em comparação, na história que o Alcorão narra, Arão está livre do grande pecado da idolatria. Na verdade, foi um indivíduo chamado Samari quem fez o ídolo. No Alcorão, diz que Arão até ordena aos israelitas que não adorem o bezerro de ouro. Arão disse a eles: "Meu povo, esse bezerro é um teste para vocês. Seu Senhor é o Senhor da misericórdia, então me siga e obedeça às minhas ordens." Podemos ver que o relato corânico não só apresenta Arão de uma maneira que é condizente com um grande profeta de Deus, mas também não contém nenhuma das inconsistências presentes na narrativa bíblica. Profeta Davi e a acusação de adultério. A Bíblia conta uma história sobre Davi em que ele é acusado de cometer alguns pecados muito graves. Do telhado, ele viu uma mulher se banhando. A mulher era muito bonita, e Davi mandou alguém para descobrir quem ela era. Ela foi até ele, e ele dormiu com ela. Então ela voltou para casa. A mulher engravidou e mandou uma mensagem para Davi, dizendo: "Estou grávida." Batseba era casada, e quando Davi descobriu que ela estava grávida do seu filho, em vez de assumir a responsabilidade e confessar publicamente seus pecados, ele ainda agrava seus pecados mandando matar o marido dela. Talvez ainda mais estranhamente, Deus supostamente feriu a criança que nasceu da relação adúltera com uma doença letal. Mas porque ao fazer isso, você demonstrou total desprezo pelo Senhor, o filho que nasceu para você vai morrer. Isso contradiz um princípio básico de justiça que está na Bíblia. Os pais não devem ser mortos por causa de seus filhos, nem os filhos por causa de seus pais. Cada um morrerá por seu próprio pecado. Então, de acordo com a lei do Antigo Testamento, tanto Davi quanto Batseba mereciam a morte por seus pecados, e não seu filho inocente. Essas histórias não só refletem mal sobre Davi, mas também retratam Deus como sendo injusto. O Alcorão conta uma história semelhante sobre Davi. No entanto, ao contrário da Bíblia, ele não comete os pecados de adultério e assassinato. Na verdade, ele comete um erro ao julgar uma disputa entre duas partes e imediatamente se arrepende. Então Davi percebeu que estávamos testando ele, então ele pediu perdão ao seu Senhor, se ajoelhou e se arrependeu. Nós o perdoamos, ou seja, por sua transgressão. A recompensa dele será a proximidade conosco, um bom lugar para voltar. O Alcorão não só rejeita a acusação de adultério e assassinato, mas também retrata Davi de forma nobre, como alguém que assume a responsabilidade e busca o perdão de Deus até pelos menores erros.
Noé e embriaguez. Após o dilúvio, Noé plantou uma vinha e ficou embriagado. Uma das primeiras coisas que Noé fez foi plantar uma vinha e cair em um estado de embriaguez nua. Noé, um homem do campo, começou a plantar uma vinha e, quando bebeu um pouco do seu vinho, ficou bêbado e o descobriram dentro da sua tenda. É difícil acreditar nisso. Esse grande profeta, que teve a autodisciplina de construir uma arca gigante à mão, então perderia todo o autocontrole assim que pisasse fora da arca. A Bíblia continua nos contando que Noé amaldiçoou seus próprios netos quando descobriu que seu filho mais novo, Cã, tinha informado seus irmãos sobre o estado lamentável de Noé. Quando Noé acordou de sua embriaguez e descobriu o que seu filho mais novo, Cã, tinha feito, ele disse: Maldito seja Canaã, o mais baixo dos escravos, será para seus irmãos. Não dá para não questionar a conduta de Noé. Mesmo que a maldição fosse justificada, não faria mais sentido Noé amaldiçoar Cã em vez de amaldiçoar o filho de Cã, Canaã, que era uma parte inocente. O Alcorão pinta um quadro bem diferente de Noé. Depois que as águas baixaram, Noé pergunta sobre o bem-estar de seu filho rebelde, que se recusou a embarcar na arca. Ela navegou com ele em ondas como montanhas, e Noé chamou seu filho, que ficou para trás: Vem a bordo conosco, meu filho. Não fique com os descrentes. As ondas os separaram, e ele estava entre os afogados. Noé clamou ao seu senhor, dizendo: Meu senhor, meu filho era parte da minha família. Embora sua promessa é verdadeira e você é o mais justo de todos. Juízes. Novamente, perceba o contraste gritante com a representação bíblica. Em vez de entrar em um estado de nudez, embriaguez e amaldiçoar membros inocentes da família, o Alcorão nos diz que Noé, um grande profeta e líder dos homens, mas também um pai, se voltou para Deus com tristeza por seu filho morto. Jó e suas muitas supostas blasfêmias. A história de Jó na Bíblia é a de um profeta sendo severamente provocado. A história começa com Deus elogiando muito Jó por sua retidão. Deus diz a Satanás: Você já considerou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Ele é irrepreensível e justo, um homem que teme a Deus e evita o mal. Satanás então desafia Deus, afirmando que a única razão pela qual Jó é justo é porque ele tem uma vida boa. Satanás prevê que, se Deus fosse testar Jó de verdade, então Jó amaldiçoaria Deus. Mas agora estenda a sua mão e toque na carne e nos ossos dele, e ele certamente te amaldiçoará na sua cara. Deus permite que Satanás teste Jó, e uma vez que as provações começam, Jó não consegue manter a paciência e chega até a blasfemar contra Deus várias vezes. Então saiba que Deus me fez mal e armou sua rede ao meu redor. Eu sou inocente, mas Deus me nega a justiça. De nada adianta um homem tentar agradar a Deus. Agora, a forma como a história se desenrola é bastante problemática. Temos a questão de um profeta de Deus cometendo blasfêmia, um dos piores pecados que se pode imaginar. Além disso, a Bíblia sugere que Satanás sabe mais do que Deus, neste caso, ao prever corretamente o que aconteceria. Lembre-se de que Deus afirmou que Jó era um homem que teme a Deus e evita o mal. Satanás desafiou Deus prevendo que Jó blasfemaria, e assim Satanás provou que Deus estava errado. Pode Satanás, um ser limitado e finito, ter mais entendimento sobre Jó do que Deus, o Criador e sustentador do universo? O Alcorão resolve todas essas questões em apenas alguns versos curtos. Jó não blasfema contra Deus. Na verdade, ele culpa Satanás por suas dificuldades. Lembre-se do nosso servo Jó, que clamou ao seu Senhor: Satanás me afligiu com cansaço e sofrimento. Deus elogia Jó por sua paciência diante de tantas provações. Nós o encontramos paciente na adversidade, um excelente servo. Ele, também, sempre se voltava para Deus. A conduta justa de Jó no Alcorão é exatamente o que esperaríamos de um profeta de Deus. A análise das histórias dos profetas, tanto a Bíblia quanto o Alcorão, definem o conceito de profetismo em termos muito nobres.
Depois de examinar as histórias dos profetas, vimos que é só o Alcorão que retrata os profetas de uma forma que satisfaz esse ideal. Em contraste, a Bíblia mostra os profetas de uma forma extremamente negativa. Parece que nenhum pecado é grande demais para eles cometerem. No entanto, a Bíblia afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, repreender, corrigir e treinar na justiça. Quais lições podem ser tiradas de histórias que estão cheias de profetas cometendo idolatria, assassinato, adultério e blasfêmia? Outro problema com a Bíblia é que Deus afirma que seus mandamentos são fáceis de seguir. Agora, o que estou te ordenando hoje não é muito difícil para você nem está além do seu alcance. Essa mensagem de encorajamento foi proclamada a todo Israel. Profeta e plebeu, como seguir os mandamentos se até os profetas falharam? Zomba de Deus. Quando os profetas, aqueles que foram escolhidos por Deus e encarregados de manter e ensinar os mandamentos, falharam em cumprir até mesmo as leis mais básicas de Deus. Isso não faz uma zombaria de Deus. Um dos nomes do Alcorão é Al-Furqan, que significa o critério entre a verdade e a falsidade. Então, o Alcorão não só confirma as escrituras que vieram antes dele, mas também corrige suas distorções. Nós enviamos a você, Muhammad, a escritura com a verdade, confirmando as escrituras que vieram antes dela e com autoridade final sobre elas. Então, julgue entre eles de acordo com o que Deus enviou. O Alcorão defende os profetas justos de Deus contra as calúnias e mentiras atribuídas a eles na Bíblia. Ele oferece a melhor orientação para aqueles que querem bons exemplos a seguir para se aproximar de Deus e ter sucesso na vida após a morte. Há uma lição nas histórias de pessoas assim para quem entende. Esse vídeo é baseado no livro Jesus, Homem, Mensageiro, Messias. Para saber mais sobre os profetas no cristianismo e no islamismo, baixe sua cópia gratuita do livro no link abaixo.